Bom dia, gente. Hoje a gente retoma a nossa reflexão sobre a Constituição Federal. Passamos os últimos dias nos manifestando sobre a Copa das Confederações, os abusivos gastos do governo federal, dívida interna e dívida externa, e falamos também do movimento democrático que tomou as ruas do país e fez o governo recuar. Isso é histórico, guarde isso no seu coração, isso tem que durar para sempre. O povo foi para as ruas e se manifestou contra a corrupção, contra os erros do governo federal, e o governo federal, ainda que equivocadamente em algumas oportunidades, recuou para fazer a vontade do povo. Mas o que nos interessa hoje? Já falamos sobre o artigo 1º da Constituição Federal, falamos sobre República Federativa, sobre Estado Democrático de Direito e sobre os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu vou precisar de mais de um dia para falar sobre isso. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o poder legislativo e a independência dele com os demais poderes. O poder legislativo, no Brasil, é representado pelo Congresso Nacional, que é bicameral, ou seja, formado por duas câmaras, Câmara dos Deputados e Senado da República. A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados. Esses deputados são eleitos por todos os estados brasileiros e em número que representa o total da população de cada estado. Por exemplo, aqui no Distrito Federal você tem 8 deputados federais. Em São Paulo, que é o estado mais populoso do país, existem 70 deputados federais eleitos. O total dos deputados de cada estado chega a 513 deputados federais. Já o Senado possui 81 senadores. Os senadores têm funções diferentes da do deputado federal. Na sua essência, o deputado federal representa o povo brasileiro. O senador representa o seu estado. Por isso, cada estado tem o mesmo número de senadores. Cada estado elege 3 senadores. Se você multiplicar 3 por 27, você vai chegar num total de 81. Então, são 513 deputados federais e 81 senadores. Pois bem, agora vamos falar sobre a independência dos poderes. Duas das principais funções do Congresso Nacional, Câmara e Senado, são, primeiro, legislar, propor leis e aprovar as leis que são propostas pelos demais poderes. Pode ser por iniciativa popular, como foi a lei da ficha limpa, podem ser leis propostas pelo Poder Executivo, podem ser leis propostas pelo Poder Judiciário. A função do legislador é de propor leis e de aprovar leis propostas por outros poderes. Pois bem, uma outra função do Poder Legislativo é de fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar se o Poder Executivo vem cumprindo o seu papel de acordo com o que determina a lei. Pois bem, a independência, então, me parece ser fundamental, mas ela de fato não existe. No Brasil é costume que o presidente da República, chefe do Poder Executivo, nomeie membros do Legislativo para ocupar cargos no Executivo. Deputados federais e senadores são nomeados ministros de Estado, secretários especiais de governo, enfim, não existe uma independência. Por quê? Como é que o membro do poder fiscalizador pode fazer parte do poder fiscalizado? É um contrassenso muito grande. Este é um dos pontos que deveriam ser pensados na oportunidade de uma reforma política. Não é possível que se admita no Brasil membros do Poder Legislativo, que têm por função fiscalizar o Poder Executivo, comporem o Poder Executivo. Eu entendo que um deputado federal e um senador, para ocupar uma pasta no Executivo, um ministério, uma secretaria de Estado, deveria renunciar terminantemente o seu mandato. Amanhã falaremos um pouco sobre o Poder Executivo e depois do Poder Judiciário. Tenham todos um bom dia. O meu nome é Paulo Fernando.